irmãos, nós vamos então meditar na palavra de Deus. Estaremos meditando no texto. Você que está aí na sua casa e pode abrir as escrituras aí, abra comigo lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nesse capítulo eu gostaria, depois, no transcorrer desta breve mensagem, eu estarei citando outros versículos desse capítulo. Porém, para a nossa mensagem hoje eu quero me deter exclusivamente no versículo 12, aonde diz assim, a palavra de Deus diz assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Deus. Eu creio que esse texto, irmãos, é um texto oportuno. Aliás, a Bíblia Sagrada toda é oportuna em qualquer situação. Mas esse texto eu creio ser oportuno para essa situação que estamos vivendo, porque ele nos ensina algumas coisas interessantíssimas e que aconteceram na vida do rei Josafá, rei de Judá. Mas a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela não envelhece. A palavra de Deus ela tem aplicabilidade para todos os povos, para todas as pessoas, em todos os tempos. Daí a razão dela ser a palavra de Deus, né? É a única palavra que é viva, eficaz, a única palavra que não envelhece. Então ela tem uma aplicabilidade para todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as nações, tá certo? Então eu creio que é extremamente oportuno este texto. Porque o rei Josafá, ele estava aqui diante de uma situação humanamente impossível, né? Depois nós vamos citar alguns detalhes, mas ele estava diante de 3 terríveis inimigos que se aproximavam de Judá. E é interessante que o rei Josafá, ele, diferentemente do que se pensa hoje, né? Porque nós vivemos na época de um evangelho triunfalista, o evangelho do homem não reconhecer as suas limitações e querer fazer valer o poder das suas palavras, como se as suas palavras fossem palavra de Deus. E a única palavra que tem poder nela mesma é a Bíblia Sagrada, né? E o rei Josafá, ele fala 3 coisas interessantíssimas aqui. A primeira coisa, ele diz, Senhor, nós não temos força perante esta grande multidão que vem contra nós. Isso é humildade. E reconhecemos a humildade dele nesse texto. E é interessante que alguém poderia dizer, não, Josafá, não fala isso. Profetiza que você tem força sim, profetiza que você é capaz. Não, não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós. Essa foi a primeira colocação de Josafá diante do quadro que ele estava enfrentando. E será que isso também não é uma realidade nossa? Será que a humanidade hoje está tendo força diante desta, entre aspas, grande multidão que vem contra nós? O inimigo invisível, né, que está dizimando. Aqui no Brasil as pessoas, irmãos, fazem muitas vezes piadas com o coronavírus. Nós vemos aí nas redes sociais as pessoas fazendo brincadeiras, piadinhas com o coronavírus. Sabe por que fazem? Porque o velório dos outros é diferente para nós. A gente não sente a dor que os outros estão sentindo. Mas o problema é muito mais grave do que nós imaginamos, né? A dor dos outros, o velório dos outros, muitas vezes não nos arrancam lágrimas, né? Mas nós deveríamos ter uma postura diferente, né? E nós estamos diante de uma situação que as autoridades, principalmente aquelas para as quais cabe o momento, que são as autoridades na área de saúde, elas estão sem saber o que fazer, né? Elas não têm força diante dessa grande multidão. Então o texto diz, o rei Josafá, ele diz assim, não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós. E em seguida ele vai dizer ele vai confessar uma outra limitação. Ele diz assim, e não sabemos o que fazer. Não sabemos o que faremos. 2 atitudes do rei Josafá.
Mas ele, pela graça de Deus atuando na mente, no coração dele, pela presença de Deus na vida do rei Josafá, ele consegue lançar os olhos para uma outra dimensão. Ele consegue levantar os olhos e ver, né, uma outra dimensão da situação. Ele estava sitiado, Judá estava sitiada, havia uma multidão gigantesca de 3 grandes povos inimigos naquele momento. O rei não tinha força, não sabia o que faria, mas ele consegue ter a ótica da fé. Ele consegue olhar além das tropas inimigas. E diz o texto sagrado que ele conclui a sua fala no versículo 12, ele conclui dizendo assim, porém, falando com Deus, obviamente, ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E é interessante que isto muda tudo. É tempo, irmãos, de nós colocarmos os nossos olhos em Cristo. É tempo de nós olharmos, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou o desprezo, desprezou a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus, ou à destra do trono do Pai. A verdade é que a nossa vitória depende do nosso olhar. Em quem está a nossa atenção? Hoje, praticamente 24 horas, fala da crise, fala do vírus, mas nós temos que olhar para Jesus. A natureza da nossa guerra é espiritual. E a vitória do crente consiste em não tirar os olhos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos muito mais agora, né, atentar para Ele, olhar para Ele, porque Jesus, irmãos, Ele não era apenas um judeu, Jesus não era apenas um profeta, Jesus, embora fosse sim um judeu, e fosse sim um profeta, mas Jesus, antes de tudo, ele é Deus de Deus, ele é o Senhor da glória, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele fez promessas, dá vontade até de me levantar daqui, né? Mas ele fez promessas que só um ser divino pode fazer. Isso é glorioso. Eu não estou em culto público, mas confesso aos irmãos que dá vontade de dar brados de glórias aqui. Dá vontade até de prorromper em línguas na presença augusta e gloriosa do nosso Deus. Porque Jesus, ele não era meramente um homem, mas ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele fez promessas que só Deus pode fazer. Por exemplo, ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, aleluia, todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, os séculos ainda não se consumaram. Diante disto, a promessa dele continua em pé. Jesus está conosco nesses dias, aleluia. Jesus está com a igreja. E Jesus quer usar a igreja como agência de bênção para o mundo. Nós temos uma mensagem para o mundo. Nós temos uma mensagem de esperança. Nós precisamos pregar um evangelho cristocêntrico, um evangelho que faça com que as pessoas se voltem para a pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não um evangelho centrado no homem, um evangelho com alta dosagem de hedonismo, ou seja, o prazer como o objetivo maior da vida. Não, o objetivo maior da vida é nós servirmos a Deus de todo o nosso coração. Jesus disse, uma coisa só é necessária. E esta coisa necessária é estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o mundo vai passar. E tudo na terra vai passar. Mas aqui na terra, tem algo, aqui na terra que se chama a palavra de Deus. E quando tudo passar, esta palavra vai permanecer e ela vai adentrar a eternidade. E se você e eu, se nós estivermos nesta palavra, esta palavra vai nos levar para a eternidade com Cristo. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é viva e gloriosa. A palavra de Deus é maravilhosa. E ela permanecerá para sempre. Ela é como uma rede lançada no mar.
né? E ela está colhendo, e ela não voltará para Deus vazia. Você e eu, nós somos resultados daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu faço um apelo a você que olhe para o autor e consumador da nossa fé. A verdadeira batalha espiritual, né, teve uma época aqui no Brasil que houve uma efervescência de batalha espiritual. Né, até hoje tem pessoas que têm verdadeiras paranoias com relação à batalha espiritual. Mas a verdadeira batalha espiritual não consiste em ficar olhando para o inimigo. Ah, ele está ali. Não, agora ele está ali. Não, ele é assim. Ele é assado. Olha, ele tem essa força. Mas como eu disse, Jesus ele fez promessas que só um ser divino poderia fazer. Além desta, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também diz assim: se alguém me ama, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. É o Senhor Jesus Cristo. Vivemos sim numa época de mercantilismo evangélico. Vivemos numa época de tantos escândalos. Vivemos numa época de tantas heresias. Vivemos numa época em que a sociedade, em vez de ser evangelizada e regenerada pelo poder da pregação poderosa e bendita da palavra de Deus, a sociedade está sendo apenas e tão somente biblializada. As pessoas estão tendo contato com as escrituras, até citando certos textos, mas nunca tiveram uma experiência de regeneração, uma experiência única, transformadora com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que Deus levante pessoas que preguem isto, né? Porque a necessidade única do ser humano, dos seres humanos, a necessidade única é ter um encontro pessoal com Cristo, é ter o nome escrito no livro da vida, é ter as vestes lavadas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando ao texto, eu citei o versículo 12, né, as 3 colocações do rei Josafá, mas é interessante, irmãos, que quando nós estamos envolvidos em momentos difíceis, como Josafá estivera naquele momento, e nós outros estamos hoje, e sempre estaremos, né? A Bíblia é explícita em dizer que no mundo teremos aflições, né? E a palavra de Deus até diz que aqui não será o nosso descanso. Nós estamos em direção a uma pátria celestial. A esperança do crente não é terrena. Eu sei que eu estou misturando um pouco de assunto, mas pode ter certeza, eu estou preso ao texto, eu sei exatamente o que o Espírito Santo quer falar com você. Porque a nossa esperança é uma esperança celestial. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Filipenses capítulo 3 está escrito que a nossa cidade fica nos céus. Para muitas pessoas isso parece utopia, parece uma mensagem de escapismo, de triunfalismo. Mas a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus está acima de todas as conjecturas humanas. A palavra de Deus está acima de toda o saber humano, de toda a filosofia, de todo o saber humano. E é por isso que a palavra de Deus vai aonde ninguém pode ir. É verdade, a palavra de Deus ela entra no coração da pessoa e transforma. A palavra de Deus ela vai aonde o psicólogo não consegue ir. Com todo o esforço que eles têm, e graças a Deus pelos esforços deles, mas eles são limitados. A palavra de Deus vai aonde o psiquiatra não consegue ir. Com todo o esforço que eles têm, e louvamos a Deus pelos esforços deles, mas eles são limitados, né? A palavra de Deus vai aonde os pais não conseguem ir na mente, no coração dos filhos. A palavra de Deus vai aonde o aconselhamento da esposa para o esposo não vai. Aonde a palavra de um professor não vai, não consegue atingir. Mas a palavra de Deus ela vai. Está escrito que ela perscruta, ela sonda até mesmo os rins e os corações, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Quando a palavra de Deus atingir o seu coração, e quando você for impactado por ela, e ela produzir em você a vontade de Deus, então os seus caminhos serão aplanados pelo poder da palavra de Deus.
O servo de Deus, o crente em Cristo, ele tem que ter as marcas das bênçãos de Deus na sua vida. Quando eu digo marcas das bênçãos de Deus, é uma vida plena, uma vida de paz inefável e gloriosa, uma vida de alegria, de convicção de eternidade, que é o mais importante. Quando eu falo de marcas das bênçãos, não estou me referindo à riqueza, a dinheiro, à prosperidade material, né? Mesmo que essas coisas possam ocorrer como consequência, mas a essência é outra. A essência é Deus apaziguando o coração humano, muitas vezes atribulado, atormentado pelo medo, e o coração do homem voltando-se para Deus e tendo a paz gloriosa e bendita do nosso Deus. E como eu disse, pode ficar tranquilo que eu não perdi o fio da meada. Amém? Eu sei que não estou ouvindo o amém dos irmãos, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você hoje. Josafá estava diante então de um quadro terrível, assim como nós outros estamos. E é interessante, irmãos, que quando nós estamos vivendo alguma situação adversa, tanto a nossa mente, como as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles tendem a ficar 24 horas focados naquilo. Né? Nós voltamos toda a nossa atenção para aquilo. E nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E quando isso acontece, nós erramos o alvo. Ou seja, nós ficamos privados das bênçãos de Deus. Ficamos privados. Por exemplo, a Bíblia diz que, em Mateus capítulo 14, versículo 30, diz que Pedro, quando ele andou sobre as águas, a Bíblia diz que ele, sentindo o vento forte, começou a afundar. Ou seja, a atenção dele, as emoções dele e os sentimentos dele tomaram outro foco. Voltaram-se para o mar, para a tempestade, para a adversidade. E a consequência foi imediata. Ele começou a afundar. E ele disse: Senhor, socorre-me. E o Senhor socorreu ele. A verdade é que, quando nós tiramos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, nós erramos o alvo. E o que é errar o alvo? Errar o alvo é ficar privado das bênçãos de Deus. E Deus não quer que ninguém se prive da graça dele e das bênçãos dele. Nós ficamos também alienados ou desconectados do propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos estar de fato olhando para Deus. E caminhando já para o final da mensagem, eu quero colocar as três posições que Josafá teve nesse texto. É que eu já comecei pela última, quando ele diz: não temos força contra essa grande multidão, não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi uma das atitudes mais sublimes dele. Tanto é, irmãos, que quando ele fez isso, aí Deus entra na questão. E quando Deus entra, Deus simplesmente diz assim: não temais. Irmãos, a coisa mais linda e mais serena e mais gloriosa é nós ouvirmos Deus dizendo: não temais. Isto apaziguou o coração do rei Josafá. Apaziguou. Isso sossegou a alma dele. Então Deus também diz para você e para mim que nós não devemos temer. Devemos voltar a nossa atenção para o nosso Deus. Mas Josafá, o texto diz que ele fez outras coisas antes disso. O texto diz, por exemplo, que assim que ele se viu diante da adversidade, o texto sagrado diz, a partir do versículo 1 até o versículo 12, o texto vai dizendo que a primeira atitude do rei Josafá foi, a Bíblia diz, ele se pôs a buscar ao Senhor. Eu creio que esta é a característica principal de uma igreja temente a Deus: orar. Orar, mas orar de verdade. Orar de verdade. Não aquela oração religiosa, mecânica, aquela oração para desencargo de consciência, mas orar mesmo aos pés de Cristo até alcançarmos a vitória, até termos o sabor da vitória.
Porque o crente que tem a experiência, eu creio que você já teve, e desejo que você tenha ainda mais, o crente que tem a experiência de ter orações respondidas, sabe, esses crentes sabem do que eu estou dizendo. Porque a oração respondida por Deus é gloriosa. E diz o texto que Josafá colocou-se a buscar ao Senhor. Então vamos nos colocar a buscar ao Senhor. A Bíblia diz, Jeremias 29:13, e buscar-me-eis, e me achareis. É uma promessa de Deus. Me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O condicional é este, é buscar com inteireza de coração. Aliás, Deus sempre fez apelo para que o homem colocasse todo o seu coração naquilo que faz. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Enfim, e Deus diz através do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então essa foi a primeira atitude do rei Josafá. Mas fique aí, Deus ainda vai continuar falando com você. E outra coisa, está no conforto da sua casa. Né? Talvez aí até com refrigerante na mão aí, né? Mas nós estamos na presença do nosso Deus. Eu gostaria muito, muito mesmo, de que nós estivéssemos na igreja, porque congregar é um ato bíblico, congregar é uma demanda da igreja, uma necessidade da igreja. Hoje nós vivemos na época dos desigrejados no Brasil, uma leva de gente, né, que estão, como diz os teólogos, né, estão em trânsito religioso, porque eles não conseguem permanecer mais que 1 ano, 2 anos em uma igreja, já levantam voo, porque não são doutrinados, não são ensinados, e, enfim. Então, a ausência de estar na casa de Deus, no culto congregacional, abraçando os irmãos, louvando, glorificando a Deus, essa ausência incomoda muito as nossas vidas, porque, como diz o salmista, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sentimos o desejo de estar na casa de Deus. Mas eu, pastor Prado e milhares, talvez até milhões de outros, né, todos nós cremos que em breve essa tempestade vai passar, né, essa crise violenta vai passar, e nós estaremos novamente nos congregando, nos reunindo para adorar, glorificar o nosso Deus e viver intensamente a vida diária da igreja. Muito bem, irmãos. A segunda coisa que Josafá fez, além de se colocar a buscar o Senhor, a Bíblia Sagrada diz que ele também teve olhos voltados para as promessas antigas que Deus havia feito. Versículo 4 diz, né, que Josafá se juntou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Versículo 3 diz assim, então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Essa foi a primeira atitude. Mas na sua oração, Josafá, ele orou com subsídio. O que é isso, pastor? Ele orou baseado na palavra. Irmãos, hoje tem uma carência das pessoas orarem a palavra, sabe? As pessoas não têm intimidade com a palavra. E daí a razão das pessoas terem orações muitas vezes egoístas, como diz Tiago, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal. As pessoas não têm intimidade com o texto. Mas a oração de Josafá, ela foi 100% bíblica. Ele se fundamentou, ele se estribou, ele se alicerçou na palavra. Irmãos, quando nós nos alicerçamos na palavra, quando nós estribamos na palavra, né? Então Deus, eu creio que isso comove o coração de Deus. Porque a pessoa está diante de uma luta, de uma adversidade, e ela não só coloca a buscar ao Senhor, mas ela se coloca a buscar ao Senhor baseado na palavra. E quando ela se baseia na palavra, isto comove o coração de Deus, porque Deus, ele se alegra que a pessoa invoque a sua palavra. Que a pessoa tenha realmente a palavra dele em sua mente. Então eu digo para nós todos hoje, né? O Espírito Santo diz para nós todos, voltemos para a palavra de Deus, voltemos para os registros antigos. Este é o registro antigo, esta palavra é gloriosa. A igreja precisa voltar-se para essa palavra. Voltemos. Será que nós estamos dispostos? Será que nós lembramos no momento da luta? Será que nós lembramos daquilo que Deus prometeu? E Josafá, ele faz exatamente isso. E ele diz assim para o Senhor. Interessante que ele na verdade, ele ora
as Escrituras. Ele ora o texto. Ele diz assim no versículo, o texto diz, né, no versículo 5, e pôs-se Josué em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E diz: Ah, Senhor, e olha só, Deus de nossos pais. Amém, irmãos? Nós temos um lastro, né? Ele sabia que tinha um lastro, né? Deus dos nossos pais. Porventura, não és tu Deus nos céus? Logicamente que ele está orando, não é uma pergunta de dúvida, é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta afirmando que Deus é Deus nos céus. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Muito bem. Aí ele afirma as características de Deus que ele estava buscando. Mas ele diz mais: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? Olha só, isso é lembrar das Escrituras. Não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então ele invoca o Senhor e ele se volta para as Escrituras sagradas. Daí o texto vai falando os outros detalhes e chega naquele ponto que eu iniciei ele, dizendo, né, Deus nosso, né, porventura não julgará esta multidão? Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Deus. E Deus então, depois de tudo isso, irmãos, Deus então, ele vai operar em prol de Israel. Assim como ele opera. Como eu diz, o texto sagrado ele tem aplicabilidade para nós. Tá certo? Isso é hermenêutica, inclusive. Tá certo? A aplicação das Escrituras serve para todo o povo de Deus em todos os momentos, em todas as épocas. O apropriar-se de promessas exclusivas para Israel é diferente. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Paulo, em Romanos, ele diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela consolação, né, pelo consolo e consolação das Escrituras, tivéssemos esperança. Então a palavra de Deus ela tem essa dinâmica gloriosa para nos alimentar e nos abençoar. E é interessante então que Deus vai responder para Josué, assim como ele nos responde também. A primeira coisa que Deus diz é: não temais, que eu já citei há pouco. Não temais. Está escrito isso no versículo 15. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E ele diz mais: e por que não deveriam temer? Diz o texto: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Então, a primeira resposta de Deus é essa: não temam, porque a peleja é minha. Mas é interessante que, embora a peleja fosse de Deus, eles deveriam fazer alguma coisa, assim como nós devemos fazer também. Tanto é que Deus, na sequência, no versículo 17, ele diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Não tereis. Né? Aliás, no versículo 16, antes ele fala isso: amanhã descereis contra eles. Embora a peleja fosse do Senhor, mas eles deveriam descer contra os inimigos. Isso nos remete a um aprendizado bíblico, né? A vida cristã nós não somos passivos nas questões, nós interagimos com Deus. Né? Eu costumo sempre ensinar na igreja que verdadeiro culto é a interação do homem com Deus. Quanto mais nós interagimos com Deus, mais nós sentimos de Deus, e mais nós aprendemos de Deus, e mais nós recebemos de Deus. Eu sempre falo, inclusive, repetidas vezes, que
daí a razão de num único culto, com a mesma mensagem, com os mesmos louvores, com as mesmas orações, uma pessoa sair abençoada, digamos, dimensionando aí um nível de bênção, e o outro sair, às vezes, menos abençoado. E qual a razão disso? A razão disso está na interação. Quanto mais o homem interage com Deus, mais o homem recebe de Deus. Nós não somos passivos na nossa vida cristã. E nós interagimos com Deus pelo único e vivo caminho que é Cristo. Não há como o ser humano interagir com Deus se o Espírito Santo não atuar na vida dele. Tanto é que o homem natural, o homem sem Deus, não tem vida espiritual. Né? O ser humano que não conhece a Deus, o evangelho parece loucura para a pessoa. Talvez alguém esteja me ouvindo agora e ainda não se rendeu a Cristo. E quando a pessoa não é convertida, não é transformada, o evangelho parece uma coisa enfadosa, uma coisa cansativa, uma coisa sem sentido. Se é o seu caso, e você está ouvindo a palavra, mas se o Espírito Santo pelo menos está falando no seu coração, ele está te atraindo para a graça. Ele está te chamando para ele. E no momento em que a palavra de Deus entrar no seu coração e você começar pelo Espírito Santo interagir com Deus, então a sua vida será transformada, agraciada por Deus e será poderosamente abençoada por Deus. Então, Deus disse não temais, mas ao mesmo tempo Deus disse, amanhã descereis contra eles. Ou seja, vocês têm que fazer a parte de vocês. Quando chegou lá na batalha, Deus falou uma terceira coisa, versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Ele diz, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Permita-me espiritualizar um pouco agora aqui, né, para trazer bem, contextualizando para a nossa situação. Parai, né? É tempo de nós não ficarmos açoitados para cá e para lá. É tempo de nós nos acomodarmos no sentido de confiança em Deus. Parar. Estar em pé. Ou seja, nós precisamos estar em pé, espiritualmente, né, nessa situação. Pensando um pouquinho naquela palavra que diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Devemos estar em pé. E outra coisa, e vede a salvação do Senhor. Ou seja, nós devemos estar com os olhos voltados para aquilo que Deus vai fazer. E Deus é bondoso. E diz o texto, para terminar, diz o texto então que Deus, ele pelejou contra aqueles 3 tipos de povos inimigos que vieram contra Israel. Contra os de Moabe, os filhos de Amon e alguns das montanhas de Seir. E diz o texto sagrado que Deus causou um alvoroço no meio daqueles exércitos e eles começaram a se destruir mutuamente. E diz a palavra de Deus que quando então, no versículo 25 diz, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles riquezas em abundâncias, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias eles ficaram saqueando os despojos da guerra, os despojos da guerra. Ou seja, Deus obrou de uma maneira gloriosa, que as bênçãos foram tão abundantes, que o povo de Israel, o povo de Judá, ficou durante 3 dias recolhendo, porque estavam todos mortos. E na época antiga era óbvio, né? O povo que vencia, ele acabava saqueando os bens do povo derrotado, né? Pegando suas riquezas, se fosse no caso, não nesse caso propriamente, mas se fosse o caso de animais, tudo, saqueava tudo. E diz o texto sagrado que eles ficaram 3 dias também saqueando tudo aquilo que era resultado daquela peleja. Então eu costumo sempre dizer que se no momento da peleja, nós estivermos com os nossos olhos voltados para o Senhor, será tão abundante a colheita de bênçãos, que nós também ficaremos e colheremos muitas bênçãos, muitos despojos, os despojos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu termino então esta mensagem, daqui a pouco estaremos orando, e antes de orarmos estaremos ouvindo mais um hino pela Ana Daniela e pelo Lucas. Mas eu termino dizendo o seguinte, irmãos, no momento da peleja, no momento da luta, o que importa não é se nós temos ou não temos força. Ah, pastor,
mas a gente tem que confessar que a gente tem força. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Josafá não sofria de confissão positiva. Né? Chegar, não, nós vamos acontecer e vai falar. Não. Ele foi humilde. Davi, certa feita, diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E olha que o rei Davi não era pobre financeiramente, né? Não era, mas diante de Deus ele reconhece a sua pequenez, sua limitação, e daí a razão dele se tornar o homem segundo o coração de Deus. Então, para concluir, no momento da luta, o que importa não é se nós temos ou não temos forças, não importa se nós sabemos ou não sabemos o que vamos fazer. O que importa é onde está a nossa atenção, se os nossos olhos estão ou não voltados para o Senhor nosso Deus. O texto sagrado diz, olharam para ele e foram iluminados. Então nós devemos olhar para o nosso Deus, voltar o nosso coração para as Escrituras e viver na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que esta palavra possa ser o gatilho do Espírito Santo para disparar bênçãos na vida de cada um.